para desfazer essas obras do diabo. Eu me lembro, na cidade de México, um dos monumentos mais importantes é o monumento à independência de México. É uma coluna muito bonita e tem um anjo de ouro em cima. Aparentemente ninguém pensa nada disso, mas cada vez que eu passava por aí, o Senhor me dizia: a clave da liberação da igreja, a chave da libertação da igreja de México está nesse monumento. Eu passava, eu via e não encontrava, eu dizia: mas Deus, o que é isto? Um dia o Senhor me disse: para o carro e entra dentro da coluna. Parei o carro, entrei dentro da coluna e havia uma estátua de um homem, com as mãos assim de trás. E dizia embaixo: Guillén de Lambert. Guillén de Lambert. Assim que chamava o homem. Ora, nós todos estudamos a história do México quando vamos à escola. E eu pensei para mim, no monumento mais importante de México, está uma estátua que é a mais importante cá dentro. E ninguém dos mexicanos sabe quem foi Guillén de Lambert. Quem é Guillén de Lambert? Então eu comecei a investigar quem era Guillén de Lambert. Resulta que era um discípulo de Martim Lutero, que tinha vindo ao México e estava com as mãos atrás. Eu mirei, o Senhor fez-me ver atrás da estátua, e as mãos não estava erguido como muito orgulhoso, estava atado a um pau e havia fogo embaixo dele, porque o tomaram os espanhóis e o queimaram vivo. E então no meio deste monumento estava o primeiro cristão que veio de Irlanda ao México. E puseram esta estátua assim e rodearam a estátua com os mortos da independência. E o Senhor disse-me: aqui está o pacto que o diabo tem. Depois me mostrou que o anjo da independência não era um anjo, mas era uma vitória romana, que se chama. Estes anjos são vitórias romanas, e comecei a buscar este anjo, e foi o mesmo emblema, o mesmo anjo com que entraram as tropas romanas em Jerusalém no ano 70 para destruir a cidade santa. Entraram com este anjo. E este é o anjo que simboliza a independência de México. Isto estava em linha direta sobre a morte do primeiro cristiano. E o Senhor disse-me: a igreja toda está atada por um pacto que fizeram sobre a vitória romana sobre a igreja de reforma. E mientras isto estiver atado, a igreja evangélica não pode prosperar no teu país. Tens que quebrar esse pacto. Então fomos uma noite, amém, e fizemos o ato profético, e um dos irmãos, um apóstolo de Deus, ele se pôs assim dentro do monumento e atiramos fora. E dissemos: agora a igreja evangélica estamos a atirar fora deste pacto demoníaco. Meu irmão, isto foi tão grande, tão grande. Então há monumentos que têm controlado regiões inteiras. Um princípio tremendo do diabo é o princípio que se chama o princípio dos onfalos. Onfalo é a palavra grega que quer dizer ombligo, o centro, umbrigo. Isto. Já perceberam todos? Quando digo umbrigo, percebe o umbrigo. O quê? Umbigo. É o princípio dos umbigos, o princípio do centro, amém.
Todas as civilizações se têm estabelecido com este princípio. E este princípio é que o centro do Brasil é sumamente importante. Os países todos têm um centro geográfico. E este centro geográfico é onde está pactado com o diabo o país. Isto é importantíssimo. E desse centro, o diabo vai fazer círculos, amém, de controle. E depois vai pôr outro centro e vai fazer outro círculo de controle. E entre um círculo e outro círculo, ele vai fazer uma linha de poder que se chamam linhas-lei. Este é o nome, não tem nada a ver com a lei da Constituição, é o nome de uma pessoa que se chamava Lei, e se chamam linhas-lei. Estes são corredores de poder satânico, que vão ligando um ponto com outro ponto, com outro ponto, com outro ponto, e assim é que o diabo vai controlar as cidades todas. Amém? Então, isto tem que se cortar. Quando estamos falando de linhas-lei, as linhas-lei se tem que cortar com adoração, com intensa oração de guerra no meio dessa linha. E muitas vezes encontramos igrejas que têm sido fundadas no meio de uma linha-lei. Amém? E são igrejas muito sofridas, igrejas que estão sendo atacadas constantemente pelo diabo, porque estão fazendo um corto-circuito nas linhas de comunicação. Amém? Uma clara linha-lei que vocês têm é o rio. O rio desta cidade é uma clara linha-lei de comunicação. Os rios representam as correntes, é como se fosse um cable elétrico, para onde passam as correntes diabólicas e vão nutrindo toda a cidade. Amém? Isto tem que ser consagrado, temos que liberar as águas. Amém? Amém. Voltando aos altares, quero contar-lhes uma história. Estávamos a liberar, quero que saibam, que o México tem sido um dos países mais difíceis de liberar. A minha cidade de libertar, a cidade de México foi fundada, não foi fundada como as outras cidades por causas econômicas, porque estávamos perto de um rio, o que fosse. A cidade de México foi dirigida diretamente pelo diabo como teria que ser fundada. O diabo dictou aos xamanes dos aztecas como tinha que ser a cidade. Ele disse, fez um pacto terrível, ele disse, desde esta cidade eu vou governar, eu vou dominar, eu vou controlar e possuir os filhos, possuir os filhos todos do México, as suas riquezas e tudo o que é deles. Imagine-se. Então, quando começamos a compreender os princípios de guerra espiritual, o Deus nos mostrou uma coisa tão poderosa. México foi fundado numa ilha que estava no meio de um lago. Amém? E aí fizeram os grandes altares aos demônios aztecas e essa foi a cidade chamada Tenochtitlán. Hoje não há mais lago, tudo é uma cidade de pedra. Amém? O lago já não está mais, tudo está edificado. Mas o Deus nos mostrou uma coisa muito importante. É que as cidades têm coberturas de trevas. É como um capelo, como se diz capelo? Como uma cobertura, como se fosse um domo de trevas que está sobre certas regiões, cidades. E começamos a ver uma coisa muito interessante. Começamos a levar evangelistas a fazer evangelismos nas ruas e cada vez que tentávamos penetrar o que foi numa vez a ilha dos aztecas, hoje é parte do centro da cidade, amém? Estão os edifícios de governo aí, uma quantidade de comércios está aí, casas e tudo. Quando tentávamos penetrar com o evangelho o centro da cidade, as pessoas voltavam-se tão violentas,
diziam qualquer quantidade de coisas, muitas punham-se mesmo violentas com os irmãos que estavam a levar o Evangelho. Não tínhamos uma só, há 3 igrejas evangélicas no centro da cidade. Nenhuma destas 3 igrejas tinha um só membro do centro da cidade. Todos os membros vinham de outras partes da cidade, mas não havia um só convertido do centro da cidade de México. Vimos uma coisa muito interessante. Pusimos evangelistas a pregar o evangelho ao comprido da rua, desde o centro até um grande jardim chamado Alameda. E vimos uma coisa, que uma pessoa que rejeitava o evangelho e punha-se tão violenta quando estava dentro dos limites da ilha, no momento que ela saía desse entorno de trevas, era abordada por outro dos evangelistas e dizia: isto é que estou a buscar desde sempre, eu quero receber a Cristo como o meu Senhor e Salvador. Então nós pensamos, mas o que é isto? A mesma pessoa que esteve tão violenta lá dentro, só por cruzar uma ruazinha, mudou totalmente. Por causa das trevas não podemos pôr em ordem as nossas ideias. Mas deste lado já não era o mesmo território e ali havia já mais luz. Esta pessoa pode vir aos pés de Cristo Jesus. Então começamos a ver que havia uma fortaleza tão grande. E foi no ano de 1993, quando o apóstolo Ronnie Chávez veio a México. E ele começou a falar destas coisas, e começou a falar e disse que se tinha juntado com outros apóstolos e profetas, e que tinham visto no mundo espiritual um enorme castelo de pedra, que estava edificado sobre o centro da cidade, e que daí o diabo controlava todo o país de México. E que havia uma potestade, descreveu a potestade com umas alas pretas, umas asas pretas, uma potestade horrível que estava aí a governar, e disse que vinham os demônios feridos de Latinoamérica, entravam nesta fortaleza, eram sarados e voltavam com muita mais força aos países de Latinoamérica. Quando ele disse isso, o Espírito Santo falou-me e disse-me: ele não está a dizer isto para trazer medo aos mexicanos. Se eu estou a revelar o que está na tua cidade, é que o tempo da libertação tem chegado e estou à procura do meu libertador. Já tenho bateria. Aleluia. Lembro-me que o Ronnie não gostou disso. Do tempo de libertação para o Brasil. Aleluia. Lembro-me que Ronnie apanhou uma luva simbolicamente. E você sabe como se fazem os duelos? No tempo antigo, quando alguém queria fazer um duelar com outra pessoa, tirava a luva no chão. Então, se outro recolhia a luva, queria dizer: eu vou ao duelo contigo. Isto é a morte. Ou tu morres, ou eu morro. Então, Ronnie tomou uma luva simbólica e disse: por demasiado tempo, o diabo tem estado a pegar, a bater, como se diz, a golpear o rosto da igreja em México. E depois tirou a luva e disse: há alguém aqui que possa vir em duelo com Satanás, que possa vir e libertar esta cidade no poder